A gente tem mostrado aqui para vocês toda a questão do STF nos últimos anos, eu nem vou falar só nos últimos dias, e as discussões sobre poder do STF, dos ministros do STF com o Congresso. Só que realmente, desde o caso Banco Master, essas discussões têm ganhado um outro patamar. O ministro Edson Fachin chegou a voltar mais cedo de Brasília para tratar desse assunto. E a gente lembra que ele é um defensor da criação de um código de conduta para o próprio STF. Ele deu nesse último fim de semana uma entrevista ao jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, e a gente separou aqui alguns trechos do que ele disse e que está repercutindo muito por aqui. A gente separou sobre a questão da autolimitação do judiciário e, do outro lado, o controle externo dos poderes. Do lado ali da autolimitação, quando a gente fala da questão do judiciário, ele tem a defesa, ele fala muito, ele defende muito um código de conduta urgente, que é estabelecer balizas éticas rígidas num alinhamento com cortes constitucionais para evitar ingerências externas. Seria uma questão de proteção, inclusive, ao STF. Também fala de transparência e familiares advogados. A gente sabe que também questões relacionadas a isso têm acontecido. No caso do Banco Master, por exemplo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes no escritório dela, que tem um caso, ou tinha, na verdade, um caso milionário com o Banco Master. E nunca se falaram sobre esse assunto. Nem o próprio ministro Alexandre de Moraes e nenhum ministro do STF veio a público falar sobre esse assunto. Ele rejeita a filiofobia, mas existe uma transparência total sobre onde e como atuam para evitar os conflitos de interesses. Falou também do paradoxo da urgência e o ano eleitoral. Apressa-te devagar. Ele reconhece uma resistência no ano eleitoral, como a gente está aqui em 2026, mas alerta contra a inércia. Então, aprovar essa discussão, essa ética, esse código de conduta, mas sem nenhum atropelo só porque é um ano eleitoral. Ele chega a dizer o seguinte, inclusive: ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Por isso, para Fachin, é tão importante esse código de conduta urgente. Aqui, falando um pouquinho desse controle externo também, ele traz pontos como atos individuais com impacto institucional. Sem comentar nenhum caso específico nessa entrevista, Fachin sublima que escolhas individuais afetam a imagem de toda a instituição. Então, um novo código pode ser mais restritivo. Aliás, aqui a questão de escolhas individuais pode ser tanto de vida quanto escolhas ali mesmo dentro, do STF, com decisões monocráticas. Além disso, ele fala também do papel contramajoritário. O STF deve proteger direitos fundamentais e minorias, mesmo desagradando a maioria política ou opinião pública momentânea. Sem esquecer que na semana passada o ministro Edson Fachin publicou uma nota em defesa de Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli, por conta de todas as acusações e pressões que ele tem recebido para deixar o caso Banco Master. Ele é relator desse caso. Agora a gente vai conversar com o jurista Emanuel Pessoa para tentar entender um pouquinho mais sobre esse cenário, o que ele representa. E vou começar perguntando para você. Ficou livre no fim de semana, estamos aqui conversando na segunda-feira. Vou começar te perguntando dessa entrevista do Fachin, Emanuel, o que você destacaria de mais importante, o que mais chamou a sua atenção? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde. O que chama mais atenção é que ele não quer limitar o Poder Judiciário pelos erros e abusos que o Poder Judiciário comete. Ele quer autolimitar o Judiciário por medo que essa limitação venha pelos poderes que deveriam limitar o Judiciário, já que o sistema constitucional brasileiro se baseia no que chama freios e contrapeso, que é quando um poder limita o outro, ou seja, não é, olha, a Constituição autoriza que outros poderes nos limitem, então vai acontecer. Não, nós não queremos ser limitados por ninguém, porque nós somos os reis da cocada preta, nós mandamos aqui, nós somos a autoridade suprema do Brasil, e a gente vai se limitar para não correr nenhum risco de perder esse poder, esse privilégio e tudo mais. Então me chamou a atenção, na verdade, aí o estertor da conduta dele de querer limitar o poder para que ele continue sendo absoluto, ou seja, entrega-se uns anéis, para se preservar os dedos.
Agora, essa questão que ele bate, né, numa defesa ali de um código de conduta para ontem, mas também não precisa ser tão apressado, porque se entende que existe uma pressão maior em ano eleitoral como a gente está agora. Você acha que esse código de conduta mudaria alguma coisa? Porque ele chega a pipocar em alguns assuntos que a gente tem falando, né? Ele não chega a dizer, olha, não sou a favor de filofobia, mas acho que algumas transparências têm que existir de uma maneira mais clara, por exemplo. Você acha que seria a solução dos problemas que a gente tem hoje com a STF? Você para pensar como o Fachin quer propor que o óbvio precisa estar escrito para as pessoas cumprirem o óbvio que será descumprido. Então, na verdade, o que ele vai fazer é simplesmente envergonhar ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se ele é inocente ou se isso é só uma maneira de tentar uma resposta à sociedade. Porque eu não preciso passar uma lei dizendo que o céu é azul para saber que ele é azul, tá? Eu não preciso passar uma lei para saber que se nada mudar, nenhum desastre acontecer, se Deus não se opuser a isso, que amanhã o sol vai nascer de novo. Então eu acho que quando ele fala que quer passar um código de ética para que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham condutas éticas, a gente já tem um grande problema, né? Eu precisar que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da justiça, que deve aparentar ser justa, precisar de um código de ética para lembrar os ministros do que a aparência de serem justos e moralmente corretos. É simplesmente inacreditável que isso seja, inclusive, parte do debate nacional. É a disfarçatez crônica da aceitação de todos os desvios da moralidade pública. Você acha que a gente chegou a esse ponto? Ou ele já existia de alguma forma velada, mas antigamente a gente não tinha uma política tão polarizada, não existia redes sociais, e aí eles acabavam não se colocando ali mais facilmente para tantas pessoas verem. Como é que a gente chegou a esse ponto? Olha, a culpa, né, de chegar nesse ponto são duas. Primeiro, o design institucional do Brasil é uma desgraça. Eu bato sempre na mesma tecla que a raiz de todos os males do Brasil é o problema que nós temos com o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário julga os senadores e os deputados em crimes comuns com foro privilegiado. E aí os senadores julgam os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes políticos, então ninguém solta a mão de ninguém. Por conta disso, no final do dia, o Supremo Tribunal Federal se sente livre para fazer política pública, para inventar princípios que não existem na Constituição. Eles dizem, estamos interpretando. Desculpa. Interpretação é algo que as pessoas, não necessariamente o sujeito mais simplório, mas que as pessoas medianas seriam capazes de extrair da Constituição. A partir do momento que só 11 iluminados conseguem entender que um princípio existe e ninguém mais consegue, porque não está escrito e não dá para se defluir de forma imediata, é óbvio que aquilo dali é uma construção que satisfaz o que eles querem fazer. Então, pela falta absoluta de fiscalização decorrente do design institucional catastrófico da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal se sente livre para fazer o que quiser. E essa questão de se sentir livre para atuar de forma que desafia o conceito da pessoa comum, de moralidade, vem do fato de que nós temos um Congresso Nacional que a única certeza é que o próximo vai ser pior do que esse. Então nós temos a imoralidade pública rampante, nós temos a impunidade e nós temos o pacto de mediocridade. Se o Congresso é uma desgraça, o Supremo também pode ser, e assim vai. É porque a gente nunca falou tanto no Supremo quando a gente tem falado nos últimos anos, né? Pelo menos não dessa forma de guerra com o poder, com o Congresso que é eleito, né? Nas urnas. Ou seja, você, eleitor que nos assiste, vai lá para eleger essas pessoas. Agora, no caso do ministro Dias Toffoli com o Banco Master, diz que internamente está quase, dizem que é insustentável continuar o Banco Master na relatoria ali de Dias Toffoli. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve na semana passada o ministro Edson Fachin vindo a público com uma nota defendendo Dias Toffoli. A gente sabe que o que acontece internamente, a discussão entre eles não vem à tona. Eles vêm à tona para se defenderem. Mas é por né? isso que a gente fala que essa história do Código de Ética é uma pataquada. Como é que o sujeito vem defender um Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal? E o primeiro ponto dele não é lutar na qualidade de presidente para que o Toffoli saia da relatoria. Essa relatoria não é nem para estar no Supremo Tribunal Federal, porque tinha uma menção em passant de um deputado que já se constatou que não faz absolutamente o menor sentido. Toffoli viajou para assistir final da Libertadores lá em Lima,
com o advogado de um dos diretores do Banco Master, só isso é suficiente para chocar a consciência de qualquer mentecapto. Não é possível que os 11 supostos melhores juristas do país não consigam ver como isso choca qualquer cidadão e como isso é um absurdo para qualquer pessoa. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal precisa começar a entender que não adianta falar um código de ética que é blá, 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 se na hora da conduta prática ele não é capaz de tomar nenhuma conduta. O ministro Toffoli andaria muito bem se ele mesmo saísse da relatoria, já teria acabado todo esse desgaste. Mas a cada dia que passa, vem notícias cada vez mais piores. Enquanto ele não sair da relatoria, enquanto a imprensa continuar investigando, vai o tempo todo viver nessa situação de escândalo judiciário. Hoje as pessoas não têm credibilidade e confiança absolutamente nenhuma no Supremo Tribunal Federal. Uma decisão seria mais justa no cara ou coroa, no par ou ímpar, ou no jogo da pedra, tesoura e papel, do que com o Supremo Tribunal Federal. É o deputado que você fala, né, Manuel Pessoa, deputado bacelar. Inclusive, a própria Polícia Federal falou sobre isso a semana passada. O que acontece? Quando fizeram busca e apreensão na casa, nos endereços de Daniel Vorcaro, encontraram um envelope, enfim, papéis com o nome do deputado bacelar. Só que a própria Polícia Federal, na semana passada, em conversa com Caio Messina de Brasília, disse, olha, o foco não é o bacelar, é muito menos do que a gente imaginou naquele momento que a gente encontra na casa do Vorcaro um documento endereçado a ele, enfim. Então, não tem por que, os próprios investigadores disseram, não tem por que continuar esse caso no STF. Nos bastidores de Brasília, falam que uma saída honrosa seria mudar de turma no STF, ou seja, assim ninguém iria contra Dias Toffoli, ele não precisaria abrir mão da relatoria, mas internamente colocariam um caso aqui ou ali, achariam uma vírgula para mudar de turma. Você acha que poderia ser uma alternativa? O que adianta alguém falar em código de ética se a gente está preocupado por saída honrosa para um ministro em contraposição com a aplicação literal da lei para 213 milhões de pessoas? É simplesmente inconcebível. Quer dizer, a sensação ou percepção do Toffoli sobre si mesma é mais importante do que o sistema legislativo e judiciário para 213 milhões de pessoas. Então, quando o Edson Fachin vem e fala para a gente, olha, vamos fazer um código de ética, ministro, por favor, né? Vamos um pouco de bom senso. Não tem que estar preocupado com saída honrosa para o ministro Toffoli. Saída honrosa é para a justiça. As pessoas se submetem ao judiciário porque acreditam que ele é justo. Da maneira como ele está sendo exercido no Brasil, as pessoas não acreditam que é justo. Eu ouvi de um sujeito ontem que ele acredita muito mais na honestidade de um jogo de porrinha do que numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que isso já diz muito do que é o sentimento popular. Muito triste. Agora, eu lembro que a gente estava conversando na última sexta-feira, e na sexta-feira, eu acho que logo depois da nossa conversa, Emanuel, chegou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora sobre outro caso, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha, antes mesmo de terminar a caminhada de Nicolas Ferreira, enfim, ele dizendo o seguinte, olha, que está proibida qualquer tipo de manifestação em frente à Papudinha, onde está preso o ex-presidente, dizendo que se as pessoas não acatarem ao momento, né, de que a polícia disser tem que ir embora, serão presas. Na hora, eu até comecei a procurar, será que isso aconteceu também na época em que quando era ex-presidente, Lula estava preso, enfim, mas me lembro de pessoas acampadas lá, né? Como é que você vê essa determinação do Moraes? Primeiro, vamos olhar, o Ministério Público pediu, né? Porque juiz não é para atuar de ofício, né? Atuar de ofício é quando o juiz atua sem pedido. No sistema processual brasileiro, o juiz tem que ficar parado, né? Até que haja um pedido de uma das partes. Então, primeiro vamos pensar, houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal? Eu não sei, né? Ninguém sabe muito sobre esse processo. Mas segundo ponto ninguém teve esse questionamento quando o Lula era presidente. Inclusive, os vizinhos lá da carceragem da Polícia Federal em Curitiba viviam de saco cheio do movimento nas ruas, atrapalhando a passagem, com os gritos de ordem, palavras de ordem, dificuldade do trânsito e tudo mais. E ninguém proibiu absolutamente nada. Ah, mas aí teria o risco de evadir o Jair Bolsonaro. Pessoal, pelo amor de Deus, se fosse para o Bolsonaro ter se evadido, ele não tinha voltado dos Estados Unidos quando ele passou o ano novo lá. Então, assim, eu acho, né, que também seria incompetência demais a gente achar que uma turba poderia remover o Bolsonaro da cadeia e que essa turba seria capaz de levar o Bolsonaro para o exterior ou ocultá-lo das autoridades, sendo que vai estar tudo o tempo todo filmado, vai ter acompanhamento ali da polícia, do exército e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de dose de realidade e menos dose de filme americano.
Manuel Pessoa, obrigada por ter conversado mais uma vez aqui com a gente, mais uma semana que a gente começa falando de novo do STF, da atuação dos ministros, né? Obrigada, até a próxima. Você ainda vai me fazer preso, Paula, viu? Boa tarde, Jamais, fica com sempre Deus. livre, liberdade. Até mais.